Olá, sejam bem-vindos à live Saúde do Futuro. Comigo, Lúcio Souza, meu Instagram, Lúcio Saúde, aqui no Bem Seja, para a gente trabalhar justamente nessa noite sobre a saúde do futuro. Eu vou colocar aqui o tema. Para vocês que estão chegando, estou colocando aqui o tema Saúde do Futuro. O meu nome é Lúcio, para quem não me conhece. Sou médico. E estou tendo aqui o prazer de fazer essa live com vocês aqui no Bem Seja, depois de um tempinho. E eu tenho certeza que a gente vai poder aproveitar bastante Maravilha! Pois é, se vocês que estão aqui essa noite, a gente vai falar justamente sobre como destravar os seus bloqueios, os bloqueios que a gente tem sobre a sua saúde do futuro. E por que eu escolhi esse tema? Mas antes, já que as pessoas estão chegando, você, se quiser convidar alguém, algum amigo, você pode clicar aqui nesse aviãozinho. Aí vai aparecer o nome das pessoas, geralmente as pessoas que você mais contacta estão com a cor mais sinalizadas. Aí você clica e você envia o convite para que essa pessoa possa participar dessa live e justamente sair daqui com uma expansão maior do conhecimento sobre saúde integral e sobre a sua saúde do futuro. Inicialmente, eu gostaria de perguntar a vocês o seguinte: vocês se acham pessoas intuitivas? Sim ou não? Às vezes vocês podem comentar se vocês acham que são pessoas que têm uma boa intuição. Nós, durante esses 3 dias, essas 3 noites, às 21 horas, eu vou estar aqui com vocês no Bem Seja para a gente justamente trabalhar como a gente pode expandir a nossa saúde integral. Então, por que é que eu toquei nesse assunto da intuição? Lúcio, o que é que tem a ver intuição com saúde integral? Antes de eu aprofundar nessa questão da intuição, eu vou contar uma historinha aqui rápida, que eu até coloquei um pouco nos stories. A historinha é a seguinte: eu me formei em 93 em medicina, fiz homeopatia, depois ortomolecular, programação neurolinguística, Theta Healing e um bocado de coisa, fora a parte autodidática, né, que a gente vai estudando Ayurveda e tantas ciências que tem por aí que somam, né, na nossa expertise. Então, antes de eu me formar, eu costumava tomar limão com mel, desde criança, na verdade. Minha mãe sempre me deu o limão com mel para melhorar a minha imunidade, né? O limão, pelas suas propriedades ricas em antioxidantes, principalmente a vitamina C e as primas da vitamina C, e justamente o mel, porque ele tem algumas propriedades boas para a saúde. As pessoas estão usando menos mel por questão das calorias, por questão do veganismo, de respeito às abelhas, enfim, as coisas foram mudando. E eu prescrevia para meus pacientes, geralmente eu prescrevia o limão, porque muitos pacientes que buscam a medicina mais preventiva e curativa, com homeopatia, ortomolecular, são pacientes já com a longa data de doenças, né, que às vezes são pacientes obesos que querem emagrecer. Então eu fui deixando o limão sozinho. Hoje a gente consegue melhorar o limão. A gente pode usar o limão, por exemplo, colocar
um pouco de água de manhã cedo. Eu não tomava em jejum e tomei coragem de tomar em jejum e vi que não sentia nada demais, não sinto nenhum ardor, nada. Porque o limão no estômago, ele provoca uma reação alcalina, ele é uma fruta ácida na classificação das frutas, mas ele provoca uma reação alcalina. E aí a gente coloca açafrão, eu coloco um pouquinho de ora pronopis, glutamina, umas gotinhas do extrato de propogibe, principalmente o verde, para melhorar a imunidade, para melhorar a saúde como um todo. Mas por que eu estou falando do limão? É porque lá atrás, na verdade, na época nem existia smartphone, a internet ela também não existia. Eu já prescrevia, né, para os meus pacientes o uso do limão. Até porque é uma forma barata de você se apropriar da vitamina C e de outras vitaminas, que as primas da vitamina C, elas são mais potentes do que elas. Porque o limão não tem muita vitamina C, mas ela tem as primas da vitamina C que melhoram o desempenho no corpo, como saúde como um todo. Então, na minha intuição, eu vi que isso era extremamente importante e justamente fazer só uma correção aqui, eu acho que eu não falei extrato de própolis que eu coloco no limão, né? Eu coloco o limão, o açafrão, a glutamina, o ora pronopis, né? Que é rico também em silício, bom para o colágeno, e o extrato de própolis. Tem gente que às vezes coloca um pouquinho de pimenta preta, né? Enfim, existe uma criatividade grande em relação ao naturalismo. Cada um vai adequando a sua realidade. Então eu sempre prescrevi, orientei meus pacientes a usar o limão, porque ele melhora muito a saúde como um todo. Há uns 3 anos, ou talvez 4, me veio uma intuição. Eu fui atrás de algumas escolas, aqui em Salvador, Bahia, Brasil, para justamente propor, dar um auxílio em relação aos estudantes, que eu via essa questão do vestibular como corrói a pessoa por dentro, né? A pessoa, principalmente quando vai fazer cursos mais concorridos, como medicina, por exemplo, e para justamente levar essa medicina preventiva para o jovem, né? E, consequentemente, auxiliar também os pais, né? Com alguma orientação da naturopatia, a homeopatia que dá uma segurança muito grande como medicina preventiva, curativa, e junto com a ortomolecular. E o interessante é que esse início de ano, eu fiz uma sondagem rápida e antes dessa questão do coronavírus, da pandemia, e logo depois que estourou a pandemia aqui no Brasil, no mundo, aí eu percebi, poxa, que interessante, né? Eu levando espontaneamente essa colaboração para justamente ajudar a mudar o hábito, a melhorar a alimentação, a melhorar a imunidade, porque se você tem uma imunidade mais fortalecida, a sua saúde como um todo funciona bem. Por quê? A bioquímica a rede bioquímica de imunidade, de inflamação, de coagulação, está tudo interligado. As substâncias são as mesmas interligadas a depender da cadeia bioquímica que vai seguindo. Então, quando a gente melhora a nossa imunidade, a gente está melhorando a nossa saúde como um todo. Então, eu sempre acreditei na medicina preventiva curativa para auxiliar nisso. E já desenvolvendo esse projeto com alguns conteúdos, hoje com a internet melhor ainda, né? Além das palestras que eu já vinha realizando, né? Que a gente teve que parar por causa da pandemia, mas isso veio através da internet, das lives e tudo mais, que a gente pode contribuir para muita gente em todo o mundo, em todo o planeta. E aí justamente eu decidi trazer como eu posso dizer, esse estímulo para vocês
a gente falar um pouco sobre o que não pode faltar para você realmente ter uma saúde melhor quando a gente pensa em saúde do futuro. O que é que a gente precisa melhorar em nossa vida? O que é que a gente precisa desbloquear, destravar, para a gente entrar nesse novo modelo de vida que a pandemia também nos colocou uma nova realidade na física quântica, na mecânica quântica. A gente vê isso muito claramente. Cada decisão que a gente vai tomando, a gente vai subindo uma escala rolante em direção ao destino, que vai parando em outro andar e a gente vai escolhendo, vai decidindo, vai criando uma nova realidade. Nós vamos co-criando a nossa realidade. O interessante de co-criar essa realidade é você participar mais do que vai acontecer com você, do seu destino, do seu karma. Não que a gente não participe, mas a gente às vezes age na impulsividade, a gente age na inconsciência, nos condicionamentos baseados nas experiências e interpretações que nós tivemos em nossa vida com os nossos sofrimentos, com nossos ganhos, e a gente vai criando a nossa personalidade, o nosso ego. Isso faz com que a gente crie o nosso destino. Mas a partir do momento em que a gente vai tomando mais a rédea do nosso destino, a gente vai tendo mais livre-arbítrio. Que nós somos relativamente livres para fazer o que a gente, digamos, a gente quer. Mas o efeito do que a gente comete é baseado na lei do karma, da ação e reação, na lei de causa e efeito. Se você se entupir de uma alimentação gordurosa, você vai entupir os seus vasos, vai ficar doente, vai enferrujar as articulações, vai gerar uma inflamação em todos os seus tecidos, uma inflamação assim surda que você não percebe, mas vai ficando doente, adquire diabetes, obesidade, hipertensão, nefropatia, muitas doenças fruto justamente do nosso mau uso do livre-arbítrio. Então, por que eu falei de intuição? A gente vai aprofundar um pouco nisso quando a gente tocar num assunto que tem a ver justamente com a saúde do futuro, que é justamente o seguinte: tudo no universo evolui. E fazendo aqui um grande parênteses para essa pandemia, né, eu coloquei no YouTube, no Lúcio Saúde e Atitude, né, eu coloquei um vídeo há um tempo atrás sobre o Corona Self, que é justamente o que a pandemia fez, que modificou a nossa personalidade, o nosso self, o nosso dia a dia, e o que isso foi interessante para a nossa evolução. É claro que a pandemia tem trazido extremos sofrimentos, e ainda está aqui no Brasil muito intensa. As pessoas não se enganem, não subestimem. Eu sempre gosto de falar o seguinte: tudo leva a crer que o vírus realmente foi criado em laboratório. E como ele foi para a rua, como eu disse, só Deus sabe, né? Um acidente, enfim, mas tanto faz. Ele está aí, já é uma realidade nua e crua em nossa vida. Mas se ele foi criado em laboratório, porque estava casando com o vírus da AIDS para ver vacina, imunidade, reações, enfim. Se ele foi criado em laboratório, ele não é um vírus normal da natureza. Se ele não é um vírus normal da natureza, da evolução, se ele é criado, como se fosse, alguém vai dizer, é uma arma biológica, é difícil dizer isso, mas ele tem matado muita gente. Então a lógica epidemiológica, ou seja, como funciona a pandemia, é difícil dizer. Em alguns países já existe abertura, o Brasil ainda está aqui assim.
Muitas pessoas são mal educadas, né? Porque elas têm uma arrogância interior de dizer que pensar que são livres e pensar que podem fazer o que podem fazer, né? Claro que as pessoas precisam sobreviver, elas estão dando um jeito, fazendo mágica para sobreviver. Até porque muitas empresas fecharam, muita gente está quebrada, endividada, com problemas seríssimos. Eu não estou falando disso. Eu estou falando do livre-arbítrio, de subestimar a doença e querer fazer festa, como ainda existe isso, né? Festa de rua, querer enfraquecer aquilo que está sendo conquistado a nível de higiene, de prevenção, de uso de máscara, enfim, de isolamento, né? A gente não tem conclusões definitivas sobre o que se deve ser feito, mas diante de uma pandemia em que a gente não tem certeza de quase nada, é melhor que a gente peque por excesso. Então é melhor que a gente saia na rua para aquilo que é extremamente necessário e não para inventar, para ficar indo para a praia, enfim. Eu não sei, eu acho que o ser humano ele subestima muito os perigos da vida, né? Eu tive pacientes que apareceram em minha vida, né? De repente se internaram e morreram em 2 dias de coronavírus. Coisa que a gente não vê, né? Então, como médico, eu quero deixar esse lembrete aqui. Respeitem esse momento, porque esse momento é especial para a gente nos centrarmos do que nós viemos fazer aqui, do nosso propósito de vida. O que é que a gente quer aqui nesse planeta, nessa evolução? Porque quando eu falo de saúde do futuro, eu falo de responsabilidade. Porque existe uma lei universal chamada lei de evolução. E a lei de evolução, ela está ligada, colada com a lei de necessidade. Elas estão assim misturadas. Lei de evolução, lei de necessidade. O que significa isso, Lúcio? Significa que tudo tem uma necessidade de existir. Tudo tem uma demanda, né? Então, e essa demanda precisa ser satisfeita na evolução. A possibilidade é uma necessidade pulsante, dizendo eu quero me manifestar, eu quero expressar a vida. E se existe necessidade, uma necessidade vai sendo substituída por outra, mais aperfeiçoada. Então a pessoa, muito jovem, digamos, ela tem necessidade de conhecer, de expandir, então ela sai muito mais, encontra pessoas, enfim. Com o passar dos anos, essa necessidade de expansão, de descoberta, ela vai diminuindo, ela vai se modificando. Então a pessoa vai substituindo uma necessidade por outra, vai aperfeiçoando as necessidades. E isso acontece na escada evolutiva. A pessoa extremamente mal educada na alimentação, que come muito rápido, que mistura os alimentos, que come fora de hora, ela provavelmente teve um condicionamento, talvez na infância, de agir dessa forma. Ou então ela foi implantando esse prazer da gustação, e às vezes gula, para satisfazer às vezes um vazio interior, e ela foi se deseducando, tomando sorvete, doce, gordura, tudo. Por quê? A crença de repente que está por trás disso é oculta, a pessoa não consegue ver, ela não consegue se melhorar, às vezes não consegue emagrecer. Então a gente precisa aplicar ferramentas de saúde do futuro que já estão presentes para a gente conseguir atingir resultados melhores, né? Isso é muito, muito interessante da gente justamente fazer. É a gente aproveitar a evolução, o conhecimento que está chegando. Por quê? Didaticamente, eu posso dizer para vocês o seguinte:
existem 3 pontos primordiais que se relacionam com esse momento evolutivo. 3 pontos que eu quero tocar bem aqui para que a gente entenda por que nós vamos desenvolver nesses 3 dias justamente o desbloqueio da sua motivação, da sua busca e da sua estratégia para a sua saúde do futuro. Não pensar só em resolver a doença, o desequilíbrio, mas buscar expandir como saúde do futuro. Então, existem 3 pontos que eu escolhi que são extremamente importantes para a gente entender o contexto, para que a gente faça nessa primeira live um diagnóstico mais profundo sobre os pontos que a gente precisa aprimorar em nossa vida. E nas outras 2 lives a gente vai aprofundar em ações mais verdadeiras, transformadoras, para você ir atingindo um grau de saúde integral mais elevada, mais inteligente. Porque quando eu falo sempre de saúde integral, não é só a pessoa ser, digamos, naturalista. Não é só como é que eu posso dizer, a vantagem de você se livrar da alimentação carnívora, de você buscar mais os vegetais, o reino vegetal para você se alimentar. E tudo isso a gente já sabe que não existe nenhuma deficiência de proteína, né? Nem vitamina B12, é só você suplementar. Hoje é muito fácil isso, né? Então a gente às vezes cria desculpas para a gente não se aprimorar. Por quê? Da mesma forma que eu tive a intuição lá atrás de trabalhar a imunidade, tocar nesse assunto, de procurar as pessoas, um assunto com os meus pacientes de consultório, e hoje com telemedicina, né? Eu tenho atendido as pessoas com telemedicina e trabalhado, as pessoas buscam muito para trabalhar a imunidade, trabalhar a ansiedade, às vezes até a questão do emagrecimento, já que eu também trabalho com a programação neurolinguística. Isso ajuda muito na mudança de hábito. Então, o que ocorre? Como intuição, eu vejo o seguinte. Vamos definir intuição. Intuição não é simplesmente um insight, algo que sai do nada para a nossa mente, a gente capta e faz. Não é isso. Não é só isso. Existem, digamos, 2 bases da intuição. Uma é o seguinte. O universo, Deus, ele é um campo de energia, de dimensões, e os pensamentos não necessariamente partem da gente. Os pensamentos já existem quando a gente desenvolve a literatura, o conhecimento esotérico, e isso, a própria constelação familiar, a física quântica, e muitos sábios já trouxeram essa na literatura espiritualista. A gente vê o seguinte, que o pensamento é um corpo e existem raciocínios dizendo que o pensamento vem de Deus. O pensamento, o corpo vem de Deus. Nós, com as nossas vibrações, com as nossas crenças, com nossos entendimentos, nossas percepções, a gente, como antena, a gente capta os pensamentos e a gente elabora, e esse mar da vida é inacreditável. Parece que a gente pensa, mas o pensamento já existe. Ele, em microsegundos, em nanosegundos, a coisa já acontece, a gente pensa, raciocina e faz, e age, escolhe, decide. Então parece que é a gente que cria o pensamento. Mas claro, nós também, como centelhas divinas, nós somos Deus na essência. Então não existe separatividade do aqui dentro e o aqui fora. Então quando a literatura espiritualista fala que o pensamento já existe, que a gente elabora ele, a gente cocria a nossa vida, a gente cocria o nosso pensamento, a gente cocria nossas crenças e o nosso destino. Então a intuição está nesse insight de captar algo que está no ar, mas a intuição passa
por leitura inconsciente das evidências. Eu vou repetir, isso é muito importante. A intuição, existe o fator insight, que do nada vem uma intuição. Isso às vezes se relaciona até com instinto. Intuição e instinto não são a mesma coisa. Instinto tem a ver muito com sobrevivência, com algo visceral. A intuição é algo mais sutil. Então, se nós temos essa intuição sutil, existe a intuição baseada em leitura inconsciente das evidências. Você fala com alguém no telefone, enfim, sei lá, e pela voz você dá o diagnóstico de como está essa pessoa. Pela entonação da voz, a voz está trêmula, a pessoa está nervosa, está ansiosa, está com medo, a pessoa é insegura, não me convenceu. Então, isso é o quê? Isso é intuição, é muito rápido. Mas isso se baseia em quê? No seu treinamento das suas inteligências, que envolve percepção. Mas, Lúcio, o que é que tem a ver tudo isso com saúde do futuro? Quando a gente chegar mais para frente, você vai entender o que é que tem a ver essa questão sutil de intuição, né, de percepção, de inteligência com saúde do futuro. Você vai entender. Tem um pouquinho de paciência. Às vezes a gente gosta de chegar logo na coisa, mas o contexto, o envolvimento é importante para que a gente crie um sentimento visceral desse conhecimento. Porque eu não estou aqui para simplesmente falar, não. Eu estou aqui para passar um conhecimento transformador. Você já deve ter visto nas Medita Live que eu fiz, Medita Live Saúde Integral. Se você for ou no meu Instagram, Lúcio Saúde, ou se você for no meu canal do YouTube, Lúcio Saúde Atitude, você vai ver, são 24 Medita Live. Eu fiz 3 e depois fiz mais 21, durante 21 dias seguidos, aplicando técnicas das mais diversas para a gente atingir um estado de meditação, de conexão com Deus e de autotransformação. Tem gente que assistiu as Medita Live e está repetindo, isso é muito interessante. Os feedback, teve até duas pacientes essa semana falaram para mim que elas estavam assistindo novamente, porque aquilo inspirava muito elas. Eu fico feliz, porque realmente eu fiz e faço de coração. Por isso que eu gosto de envolver vocês nesse conhecimento espiritual transformador. Porque além do que a gente traz oculto no nosso subconsciente nessa vida, desde os 16 anos de idade, isso já tem um tempinho, né, que eu busco o conhecimento espiritual das mais diversas escolas. E como eu pude me formar como médico e expandir isso na medicina com a filosofia homeopática, a ciência quântica e muitas outras, o Theta Healing, a PNL, eu procuro formar um presente precioso para você colocar na sua mão, porque não há mais tempo. Essa foi uma palestra que eu dei uma vez no Centro Espírita, uns 3 ou 4 anos atrás. Há 3 ou 4 anos atrás eu dizia não há mais tempo. É até um título de um livro psicografado. Por que não há mais tempo? A evolução, já a transição planetária, esse momento apocalíptico de condicionamentos errados, porque as coisas não vão se destruir e acabar, não é isso. Não é isso. Mas aquilo que está carcomido na teia de aranha, fedendo na humanidade, tem que sair, tem que ser drenado. Esse abscesso horrível está sendo drenado. A própria pandemia é algo assim, não é um castigo de Deus. Veja bem, a gente precisa entender isso. Eu faço esses parênteses todos nesse contexto também por intuição. Às vezes eu vou captando aqui a ideia e eu vou passando para você, que às vezes você precisa escutar isso e entender um pouco mais isso. Porque a depender do que você fica escutando, isso gera desesperança, gera muita ansiedade, e você precisa de um conhecimento mais pleno, mais amplo. Então, o que ocorre? O que ocorre é que
se a gente for observar, e é muito importante que a gente preste muita atenção nisso, o que é que o universo está falando com a gente? Porque tudo que acontece tem a congruência de Deus. Ele, digamos, está autorizado. Nós temos o nosso livre-arbítrio. E ele nos dá essa liberdade. A gente comete até coisas ruins, mas é dentro da liberdade. E a gente vai colher essas coisas. A gente acaba colhendo as ações. Então, quando a gente faz o mal para alguém, a gente está fazendo mal para a gente. É só esperar um pouco. Até porque nós somos todos um. Então, fazer mal para alguém significa fazer realmente mal para a gente, para a nossa evolução como um todo. Então, o que é que a gente está observando? Observe quanta coisa com essa pandemia que a gente ressignificou, que a gente mudou, que a gente correu atrás e que isso melhorou alguma coisa na gente como humanidade, ou pelo menos no planeta. Porque nós estamos poluindo menos o planeta, porque a gente teve que se afastar. Os aglomerados, multidões, festas, jogos de futebol, tanta coisa que era aglomeração, que jogava também às vezes energia não muito boa, né? E muitas outras atividades, isso deu um stop. As pessoas estão doidas para voltar à realidade que era, mas a realidade que era não vai mais acontecer. Essa é uma nova realidade. Até porque as pessoas mudaram, as pessoas estão mais prudentes com as outras, né? Eu fico imaginando como serão as festas populares, se é que a gente vai ver esse conceito acontecer tão cedo, né? É curioso a gente pensar nisso, né? A forma como as pessoas eram tão libertas nas suas atitudes. Como será que as pessoas estão? Enfim. Então essa pandemia, ela mexeu com a gente. E ela nos trouxe o quê? Existem 3 pontos importantes que a gente precisa entender que serve para a nossa saúde do futuro. 3 pontos muito importantes mesmo. O primeiro ponto é o seguinte: comunicação. Veja bem, com o nosso isolamento, a gente foi obrigado a se comunicar mais ainda à distância. A gente se reunia bastante nas empresas, se encontrava, e a gente já estava relativamente isolado, porque as pessoas estão ficando mais individualistas. Com essa pandemia, é como se tivesse materializado o nosso individualismo. A gente teve que voltar para a nossa oca, para a nossa casa, e repensar várias coisas, inclusive com a nossa família carnal, né? Então, o que a evolução está exigindo da gente? Que a gente se comunique melhor. E isso envolve muitos processos. O que significa isso, Lúcio, em relação à saúde do futuro? Primeiro, quando a gente saiu um pouco da caixinha da TV aberta, que fica rodando uma programação condicionada, e a gente ampliou um pouco mais a nossa busca na internet, principalmente com as lives, e muito conteúdo interessante passado, científico, artístico, muito interessante, uma releitura do ser humano. Isso fez com que a gente percebesse o seguinte: tem muita coisa para a gente aprender. Eu estava na zona de conforto. O que é que a pandemia falou com a gente de cara? O que é que ela comunicou, já que existe essa lei de comunicabilidade no universo? O que é que ela disse? Você precisa ser mais saudável, senão você morre. Então as pessoas começaram a correr mais atrás do emagrecimento. Há quem diga que ficar dentro de casa engordou. Claro que existem esses casos, mas muita gente passou até a fugir do isolamento, a correr na rua para adquirir mais saúde, né? E passou a comprar bicicleta ergométrica, fazer as coisas em casa, né? Enfim, as pessoas passaram a ficar mais atentas
a saúde, de verdade. As pessoas estavam muito soltas na gula, soltas nas bebidas alcoólicas, né? Então elas fizeram a releitura, uma nova comunicação com o seu corpo, em que se falou muito, embora às vezes a mídia oficial ela fala tanto de ivermectina, hidroxicloroquina e fala pouco da vitamina D, da vitamina C, do zinco, fala assim, ó, pede um finalzinho de página, não abre muito para isso, porque isso trabalha muito com a medicina preventiva. E a indústria alimentícia e farmacêutica não quer isso, quer a gente comprando doença, né? Os produtos da doença. Então, essa comunicação também envolveu o seguinte: as empresas, as pessoas precisam utilizar mais os meios digitais. Porque você vai fazer uma carteira de identidade, uma carteira disso, uma carteira daquilo, vai se inscrever, tudo precisa. Hoje o seu e-mail vale ouro, porque você escreve em tudo no e-mail. Tudo tem seu e-mail. Acaba sendo até mais importante que o número da sua identidade, porque tudo pede o e-mail, tudo pede o celular. Então, olha só que mudança de paradigma que já estava acontecendo e que foi acelerado. Quando a gente vê os novos softwares que estão aparecendo aí, com a mídia digital, a gente vê quanta coisa interessante surgindo. Coisas que a gente via nos filmes de ficção científica. A gente falava assim, poxa, eu queria que fosse assim. Por exemplo, eu corri atrás do certificado digital, porque eu sou médico, para atender online. Porque os consultórios, eles tiveram um impacto negativo grande em relação. Os hospitais passaram a internar mais as pessoas doentes, menos cirurgias eletivas. Mas os consultórios caíram muito. Então a gente foi atrás, inclusive, da telemedicina, para justamente poder atender. Eu atendi uma pessoa outro dia aqui do sul, né, do norte. Por quê? Porque a telemedicina ela oportuniza isso. A pessoa passou um direct para mim e aí eu instruí ela como seria, e muito interessante, porque até o feedback, o acompanhamento, ele tem um paradoxo de você ficar mais próximo do paciente. Parece que quando você vai no consultório físico e atende aquela pessoa, muitas vezes você não dá o celular para todo mundo, né? Porque às vezes não há necessidade, às vezes não há, e às vezes a clínica, ela às vezes é o intermediário dessa comunicação do tira-dúvidas, né? Já que hoje em dia existem várias estratégias de comunicação, né? E às vezes parece até que a gente fica até mais próximo do paciente quando a gente faz a telemedicina. Não sei a magia que existe nisso. Eu estou achando muito interessante. E os pacientes também estão achando muito interessante. Então, a forma como você comunica com o mundo é um primeiro ponto extremamente importante que a gente precisa rever para correr atrás do prejuízo. Porque o futuro já chegou aí chicoteando a gente, dizendo o seguinte: tenha saúde, senão você morre. Não só de coronavírus, mas tem outros também. Só que as pessoas estavam morrendo, mas não estava falando sobre isso. A gente estava distraído com tanta festança. Só que a mídia veio falar de doença. E algumas pessoas, como eu, chegaram nas redes sociais para dizer, olha, existe prevenção. Não é só remédio não, existe prevenção, existe prevenção, existe prevenção. E prevenção não é só usar máscara, não é só usar álcool, não é só se lavar, não é só isso. E isso é uma parte extremamente importante. Mas se você tem mais saúde, suas células têm mais imunidade, você entra em contato com os perrengues, né, em forma de vírus, bactéria e fungo, e seu corpo vai respondendo, não que você vá subestimar, mas seu corpo vai respondendo positivamente com a sua imunidade. O segundo ponto, ele envolve também essa questão da comunicação, que é percepção, você reconhecer a oportunidade. Eu vou fechar tudo isso para falar sobre o que isso tem a ver com a saúde do futuro. Vocês vão entender. A percepção. Nós precisamos ampliar a nossa percepção. E eu iniciei essa live aqui perguntando a você: você se considera uma pessoa intuitiva? Você se considera uma pessoa intuitiva? Por quê? Porque a percepção
é o que vai fazer com que você, primeiro, reconheça e seja grato por tantos presentes que você já tem. Tantos presentes que Deus lhe dá. Tanta coisa, tanto limão que você ganha e você transforma isso em suco. Né? Tanta coisa que a gente faz e que a gente vai transformando. As dores vão chegando, os problemas vão chegando, a gente vai transformando. E quando você amplia a sua percepção, você tem uma visão de futuro diferenciada. Você sai na frente. Eu fiz uma enquete hoje, foi ontem, no Instagram, justamente o que é que você não vai fazer mais que você aprendeu com essa pandemia, né? As pessoas responderam umas coisas, né? Eu não vou deixar de orar, de meditar antes de dormir. Ou seja, as pessoas estão meditando mais. Lá atrás, quando eu pensava em falar em meditação, aquilo era uma coisa esquecida do Oriente, que algumas pessoas aqui faziam. E nos últimos 5 anos isso tem crescido vertiginosamente. Isso tem sido muito interessante, a meditação. E a meditação expande o córtex pré-frontal e aumenta a inteligência, o discernimento, as escolhas e a percepção. O terceiro ponto, extremamente importante para a saúde do futuro, para a gente mexer no diagnóstico da saúde do futuro, é espiritualidade. Existe até uma palestra de uma gestora do LinkedIn mostrando que um ponto importante, um skill novo, né? Uma habilidade nova dos contratados para os empregos do futuro é espiritualidade, que não significa religião, significa conexão com as leis universais, conexão com todo, senso de unidade, uma identidade mais altruísta, mais honesta, mais proativa, mais solucionadora de problemas e menos vitimizadora. Então, espiritualidade é algo extremamente importante para a saúde do futuro e para as profissões do futuro. Se neste momento é a primeira vez que você ouviu isso, grave no seu inconsciente aí, que as profissões de agora e do futuro, elas vão se envolver muito com o seu grau de espiritualidade. Porque há uma previsão, e a gente vê isso muito nas mídias sociais. Hoje eu fui ligar para o telefone da operadora, celular, eu fiquei impaciente, porque ele fica rodando e ninguém me atende. E não atendeu. Aí eu fui no aplicativo, cutuquei, descobri alguma coisa. Mas eu queria fazer uma pergunta que eu não descobri no aplicativo. Ou seja, o robô me enrolou. Significa que 40% das atividades profissionais, dos empregos, em 2022, não sou eu que estou falando, isso é uma matéria, 40%, não sei se é 47%, eu estou arredondando até para menos, vão ser feitas por robôs. Então, onde entra a nossa expertise, entra com a nossa inteligência, com a nossa espiritualidade, com a capacidade de criar, de resolver problemas, de gerir pessoas. E isso envolve comunicação, percepção, e muitas vezes percepção intuitiva, extrasensorial, e espiritualidade, tudo interligado, tudo interligado. Porque espiritualidade significa com o que você se identifica. Você acha que a vida é só matéria? Você não entende que a matéria é energia. Porque se a gente tiver um nanoscópio, microscópio, e for aprofundando na matéria, for aproximando, a gente vai chegando nas células, entra nas moléculas, nos átomos, e vai vendo que o átomo é muito mais energia vazio do que matéria. Significa que tudo são dimensões. E eu agora trago para vocês justamente a relação de todo esse nosso contexto para que a gente sedimente
esse sentimento de importância do que eu vou dizer, preste bem atenção, sobre saúde do futuro, sobre como você começar a destravar os bloqueios que você tem que estão impedindo de você ver a saúde do futuro. Apesar, preste bem atenção, isso é muito importante. E se der tempo, eu sei que está mais para o final do que para o início, dá tempo até de você chamar alguém aqui nesse aviãozinho. Se você clicar o dedo nesse aviãozinho, aparece alguém, e aí você clica e você manda o convite. As pessoas estão acordadas, viu? E às vezes estão procurando o que ver. Então preste bem atenção. Existe algo extremamente importante e paradoxal na saúde do futuro. A gente viu que um contexto é a vida digital, a vida tecnológica, esse progresso que já chegou em nossas mãos. Isso é um fato extremamente importante. Só que, paradoxalmente, a saúde do futuro, ela tem um braço na tecnologia. Em você colocar um nanorobô dentro do sangue e ele resolver alguma coisa no seu órgão. Quando se falava lá atrás de que você ia colocar um canudinho chamado catéter no vaso para desentupir as veias do coração, as veias do cérebro, para cauterizar e botar uma mola para impedir um aneurisma de romper. Enfim, muitas pessoas duvidaram. Então, a tecnologia realmente dita material faz parte da saúde do futuro. Isso faz parte da saúde do futuro. Não posso negar isso. Não posso negar. Tem relógio que faz o eletro, tem instrumentos que dosam, sem furar você, dosam elementos do sangue, para saber se você está com anemia, glicose, sem você ser furado. Então essa tecnologia física faz parte da saúde do futuro. Mas a verdadeira tecnologia da saúde do futuro não está em você estar abaixo dessa tecnologia material. Mas é você desenvolver uma dimensão superior em relação a justamente a sua saúde. Você desenvolver a sua quinta dimensão, digamos assim. A gente sabe de 3 dimensões importantes, que é justamente a altura, a largura e a profundidade. Né? No meu e-book, O Coração Espiritual e a Ansiedade, que tem até no link da minha bio do Instagram, Lúcio Saúde, tem ali para você baixar, e eu falo ali de algumas leis universais importantíssimas para a gente entender essa trindade da vida, através da lei de neutralização, da lei de ritmo e a lei de polaridade. Então, qual a importância disso? Justamente revisando os 3 pontos que eu falei no início. Se um ponto é a comunicação, o outro ponto é a percepção e o outro ponto é a espiritualidade, significa que você se desenvolvendo, veja agora, na pandemia, com o que você contou para ficar vivo, com saúde, com proteção. Você contou com a sua expertise, você buscou, você orou, você buscou conhecimento, buscou vitaminas, mudou a sua alimentação, começou a se precaver. Isso é atitude, saúde é atitude. Então a saúde do futuro tem a ver com a sua percepção e com o seu desenvolvimento espiritual. Não se enganem. As pessoas estão falando de seres extraterrestres que estão para se tornar mais visíveis para a gente. E a gente vê muita coisa na internet. Se você viu aí alguma coisa na internet recente sobre disco voador, OVNI, é só você clicar aí, dizer isso. Né?
Mas existe também, imagine a possibilidade de você descobrir que mais velhos do que essa humanidade que está aqui nesses poucos milênios, exista humanidades em lugares, em dimensões, convivendo com a gente nesse planeta, sem precisar ficar flutuando ou em outro planeta, ou uma nave gigante lá perto da Lua, perto de Saturno, enfim, ou usando a tecnologia do buraco de minhoca que atravessa o espaço-tempo, sai de um universo para o outro. Mas imagine que existam seres morando dentro da Terra. Como aquele filme baseado na obra de Júlio Verne, né? Em que viaja ao centro da Terra, mas com pessoas ali até mais evoluídas do que a gente, com um grau, a natureza, uma dimensão superior à nossa, de forma que eles venceram certos níveis de problemas, certos níveis de doenças, certos níveis de comportamentos deletérios. Eles têm um karma, mas eles não estão matando os animais de uma forma impiedosa para depois comer. Existe um respeito em relação a isso, existe um respeito em relação à natureza. Nós ficamos presos na ignorância do carnivorismo e preso à indústria alimentícia que nos empurra essas coisas. Então a gente precisa aumentar a nossa percepção para a gente ter uma saúde do futuro. Por quê? O seu corpo se cura o tempo inteiro. Ele se cura o tempo inteiro. Os remédios são para ajudar, mas o seu corpo se cura o tempo inteiro. Mas imagine que você aumente esse poder de cura, não só com a alimentação, não só com a prática ortomolecular, de vitaminas, hormônios, minerais e outros nutracêuticos, né? Com a homeopatia, que através da física quântica, Hahnemann trouxe isso há mais de 200 anos. Ele fundamentou a terapêutica medicínica, digamos assim, no remédio homeopático, dinamizando, explodindo ali uma energia que mexe com as suas células e que curam as pessoas. Que curam as pessoas. Através da homeopatia. Há mais de 200 anos não existia essa tecnologia. Hoje a gente descobriu a memória da água. E que se você pegar uma planta, uma flor e colocar no vaso de água e tirar, e for estudar os elementos dessa água, a memória daqueles elementos que entraram ali da planta fica ali, gravada. Significa que o remédio homeopático também fica na água, fica no álcool. A potência dele vai provocar em você alguma reação de cura. Tem gente que é mais bloqueado. Quanto mais a pessoa viver uma vida alopática, cheia de problemas, de bloqueios, menos resposta ela tem aos florais quânticos, à homeopatia e coisas do gênero. Inclusive as terapêuticas de Reiki, Theta Healing, enfim, porque ela está bloqueada, o físico dela está encoraçado, uma tartaruga que não responde muito bem a essas terapêuticas mais de presente e futuro. Então, como a nossa live ela já está chegando ao fim, e é por isso que eu dividi ela em três, devido à importância desse assunto de saúde do futuro e destravar os seus bloqueios em relação a isso. Amanhã eu vou trazer isso de novo, né, de uma forma resumida, e vou entrar em outros pontos. Então, o que é que eu tenho para lhe dizer hoje? O que é que eu tenho para lhe dizer hoje? Porque esse tema é imenso, imenso. 3 pontos que você não pode deixar de esquecer para a sua saúde do futuro. E o que eu resolvi tocar hoje? Primeiro, a comunicação, ou seja, a forma como você lida com o todo e com tudo. Fique atento aos sinais. Fique atento aos sinais. É muito bom ficar atento aos sinais. E isso envolve o segundo elemento, que é percepção. Porque a percepção faz você reconhecer a oportunidade. Se você está aqui hoje e está chegando até o final, é porque você reconheceu uma oportunidade na mensagem que eu quero lhe passar sobre saúde do futuro. Porque a saúde do futuro é mais 0,800 do que você imagina. A tecnologia vai lhe ajudar na saúde do futuro. Mas sem essa parte sua de saúde integral, de saúde 5D,
da quinta dimensão, você não vai evoluir. E você vai ser exigido. A gente está sendo exigido. Essa pandemia provou isso. E a gente vai ser mais exigido. Porque está previsto acontecer coisas na nossa evolução e a gente precisa se preparar. E para isso a gente tem que mexer com o terceiro ponto. Se o primeiro ponto é a comunicabilidade, a comunicação, e envolve percepção, recriar sua realidade, reconhecer a oportunidade, agarrar as oportunidades. Por isso que eu falo tanto do coração espiritual e a ansiedade, porque a gente sofre de ansiedade. Eu sofro um pouco de ansiedade também. Altos e baixos, a cobrança está sendo forte, o tempo está mais curto, o eixo da Terra já mudou, as coisas estão acontecendo. Mas o terceiro ponto, que é espiritualidade, que é com o que você se identifica, a hora é essa. Porque lá na frente, eu com a minha intuição já tocava lá atrás meus pacientes e as organizações, que eu trabalho também, eu trabalhei muito com gestão de plano de saúde, eu era diretor de um plano de saúde da PUB, Salvador, Bahia, da Universidade Federal da Bahia, e eu trabalhava lá com a medicina preventiva, com ortomolecular. Eu era diretor do plano, mas eu fazia isso assim de graça. Eu chamava os pacientes para eu prescrever, para trabalhar com a prevenção com eles. E tive casos interessantes. Teve uma jovem senhora, enfermeira, professora, que ela usava Herceptin, que é uma medicação de pós-câncer de mama, que a pessoa fica usando um tempo. E através da ortomolecular, da homeopatia, da orientação que eu dei a ela, ela ficou anos usando Herceptin. O oncologista dela não acreditava que ela era a pessoa que tinha mais usado essa medicação e não tinha tido nada, nenhum problema colateral. Por isso que eu digo, a saúde do futuro já está disponível para você. Vamos começar por esses 3 passos. Vamos meditar hoje. Eu sei que hoje eu posso deixar até vocês mais confusos, mas são 3 lives, não dá para falar isso numa hora só. Vocês viram, né, que eu não paro de falar, né? Nem fiquei aqui atrás de perguntas, né? E a 1 hora já está acabando. E isso foi extraordinário, porque isso é para mexer com o nosso sentimento, é para despertar dentro de você um estímulo de você ir atrás da saúde do futuro. Porque imagine, se extraterrestres, intraterrenos chegassem para você em outro nível de dimensão, eu estou falando da parte boa, dos de bom caráter, não estou falando dos mau caráter não, porque tem isso em todos os planetas, né? Em tudo que é canto. Estou falando da parte boa, daqueles que querem ajudar, daqueles que estão trabalhando com a nossa espiritualidade, para a nossa evolução, para o engrandecimento do nosso amor fraternal. Quando eles chegarem para a gente precisa estar mais desenvolvido. A gente precisa estar mais esperto. Não é? Para a gente entender os sinais. Então a gente precisa meditar mais, buscar o autoconhecimento prático que eu tanto falo, desenvolver o nosso coração espiritual para desenvolver as nossas percepções. Porque a saúde do futuro, ela é um tanto quanto mediúnica. Não de você incorporar, não é isso que eu estou falando. É de você ser perceptível, você reconhecer a oportunidade e reconhecer o certo e errado através da consciência espiritual que há no seu coração espiritual. Daqui a pouco a live vai terminar e eu quero tocar nisso com você. Venha de novo aqui amanhã, 21 horas. Se você depois está ouvindo esse conteúdo ou no YouTube ou no Instagram, vá atrás do capítulo 2 da saúde do futuro, para você destravar os bloqueios da saúde do futuro. Eu sou Lúcio Souza, meu Instagram é Lúcio Saúde, para você que chegou no final, dá uma olhada lá que eu vou colocar mais coisa para vocês. Esses dias eu não coloco tanta coisa porque não dá tempo, eu trabalho, faço coisas, eu tinha vontade de passar mais coisa para vocês. Então, tá finalizando, eu adorei e a gente vai expandir o nosso conhecimento amanhã. Fiquem com Deus, meditem, reflitem sobre isso. Né? Reflitem, porque isso é maravilhoso e está disponível para a gente. Amanhã a gente vai aprofundar mais sobre isso. E assista a Medita Live.
vá lá no Saúde e Atitude, Lúcio Saúde e Atitude,